Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Liturgia referente ao dia 24 de novembro de 2022, quinta-feira, dia de Santo André Dung Lac, presbítero e mártir. A cor dos paramentos litúrgicos, por isso, é vermelha, já que estamos diante de um mártir que derramou seu sangue por Cristo. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos mártires e o ofício da memória. Antífona da entrada com um trecho de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está a nossa vida e ressurreição. Para os salvos como nós, ela é o poder de Deus. Oração do dia. Ó Deus, fonte e origem de toda a paternidade, que destes aos santos mártires André e seus companheiros serem fiéis à cruz do vosso Filho até a efusão do sangue, concedei por sua intercessão que, propagando o vosso amor entre os irmãos, possamos ser chamados vossos filhos, e realmente o sejamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 18, versículos do 1º ao 2º e 21 a 23, capítulo 19, versículos do 1º ao 3º e 9a. Eu, João, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou toda iluminada com a sua glória. Ele gritou em voz poderosa: Caiu Babilônia a grande, tornou-se morada de demônios, abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas. Nessa hora um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e atirou-a ao mar, dizendo: com esta força será lançada Babilônia a grande cidade e nunca mais será encontrada. E o canto de arpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, em ti nunca mais se ouvirá, e nenhum artista de arte alguma em ti jamais se encontrará. E o canto do moinho em ti nunca mais se ouvirá, e a luz da lâmpada em ti nunca mais brilhará, e a voz do esposo e da esposa em ti nunca mais se ouvirá, porque os teus comerciantes eram os grandes da terra, e com magia tu enfeitiçaste todas as nações. Depois disso ouvi um forte rumor de uma grande multidão no céu que clamava: Aleluia, salvação, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua prostituição e vingou nela o sangue dos seus servos. E repetiram: Aleluia! A fumaça dela fica subindo para toda a eternidade. E um anjo me disse: escreve, felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 100, versículos do 2º ao 5º, refrão, Apocalipse 19, versículo 9a. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Repitamos: são bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a ele cantando jubilosos. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor dai-lhe graças, seu nome bendizei. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel
eternamente. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Repitamos, são bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de Lucas 21, versículo 28. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 21, versículos do 20 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizmente, das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois, retificando, infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, primeiro do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vejamos o que diz aqui essa reflexão menor, depois teremos a do Santini. A destruição de Jerusalém, anos 70 depois de Cristo, marcará o início da nova fase do povo de Deus. Ela inaugura a época dos pagãos, que significa a chegada do reino de Deus. Jerusalém será pisada até que se completem os tempos dos gentios. O projeto do Pai é monopólio de um só povo. Aliás, não é. O projeto do Pai não é monopólio de um só povo, mas de todos os povos. Estes formarão um novo povo de Deus. Os sinais cósmicos são símbolos da queda de uma ordem social injusta. O Filho do Homem triunfará sobre os opressores. Seu grande poder de vida se opõe aos poderes da morte que vacilam e caem. Diante desta reviravolta da situação, os seguidores de Jesus têm de levantar a cabeça, porque sua libertação está próxima. Jesus vem libertar os seus. A nova história já começou e nós fazemos parte da sua construção. Vamos lá à reflexão mais aprofundada de Antônio Carlos Santini, liturgia comentada, erguei a cabeça, Lucas 21, versículos do 20 ao 28. O homem de nosso tempo vive de cabeça baixa, ainda que bípede, ele olha para o chão, para o asfalto, ignora o azul do céu e os tons purpurinos do amanhecer e chama isto de realismo. Neste evangelho, Jesus nos convida a erguer a cabeça, porque é do alto que nos virá o Senhor em sua segunda vinda para julgar os vivos e os mortos. E este julgamento trará a libertação definitiva de tudo que é provisório, carnal, mortal. É pena que a leitura deste evangelho quase sempre nos deixe fixados em desgraças apocalípticas, exércitos, destruição, vingança, bramido das ondas, céus abalados. Ora, este decor
é apenas o pano de fundo para a chegada do libertador que vem passar a limpo todas as nações. Conforme Apocalipse 21, versículo 5, é para ele que devemos olhar. Segundo observa o monge beneditino François Trevedi, existe outro desastre muito maior, este sim digno de pavor. Qual seria ele? O pior cataclismo que nos poderia acontecer, e que este evangelho supõe ainda que o deixe implícito, seria vivermos uma vida sem fim, ou, em outras palavras, sem Cristo neste mundo, conforme Efésios, capítulo 2, versículo 12, e, sobretudo, sem Cristo a introduzir neste mundo. Pois o Cristo, nosso único fim extremo, reclama de todos nós que o introduzamos ali. Não é o Cristo que vem que nós devemos temer, mas o Cristo ausente em nossos dias, em nossas ações, em nossos projetos de vida. A presença é sinal de vida nova, mas a sua ausência é a comprovação da morte. Enquanto isto, as guerras e conflitos, a podridão dos costumes, a destruição ambiental e as revoluções climáticas, tudo isto gerado por um estilo de vida sem Deus e sem amor, deveriam ser para nós como clareiras por onde transparecesse a face de Cristo. A contemplação de tantas desgraças deveria convencer-nos em definitivo da falta de sentido no rumo adotado por nossa civilização. É esta que prepara e anuncia a ruína das construções humanas. Erguer a cabeça e olhar para o alto significa que ainda esperamos algo do céu, alguma intervenção divina da história dos homens. Olhar para baixo significa que só contamos com o nosso próprio esforço, ou que já não há nada a esperar, restando as possibilidades do aborto, da eutanásia, do suicídio assistido. Que horror, hein? Mais nada. Para o pagão, tudo anuncia ruína. Para nós, Jesus Cristo garante, está próxima a vossa libertação. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor os livrou de suas angústias. Salmo 107, versículo 13. Vamos ao santo do dia. Eu pesquisei no site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br. Santo André Dunglac e companheiros. É santo do dia 24 de novembro, Santo André Dunglac. E a comemoração é extensiva aos seus companheiros também. A evangelização do Vietnã começou no século XVI através de missionários europeus de diversas ordens e congregações religiosas. São 4 séculos de perseguições sangrentas que levaram ao martírio milhares de cristãos. Foram bispos, sacerdotes e leigos de diversas idades e condições sociais, na maioria pais e mães de família, e alguns deles catequistas, seminaristas ou militares. Hoje a igreja homenageia um grupo de 117 mártires vietnamitas beatificados em 1900 pelo Papa Leão XIII. A maioria viveu entre 1830 e 1870. Dentre eles, muito se destacou o padre dominicano André Dunglac, tomado como exemplo maior dessas sementes da igreja católica vietnamita. André era filho de pais muito pobres que o confiaram desde pequeno à guarda de um catequista. Ele foi ordenado sacerdote em 1823. Durante seu apostolado foi cura e missionário em diversas partes do país. Também foi salvo da prisão diversas vezes, graças a resgates pagos pelos fiéis, mas nunca concordou com esse patrocínio. Uma citação sua mostra claramente o que pensava destes resgates. Aqueles que morrem pela fé sobem ao céu. Ao contrário, nós que nos escondemos continuamente, gastamos dinheiro para fugir dos perseguidores. Seria melhor deixar-nos prender e morrer, dizia então Santo André Dunglac. Finalmente foi decapitado em 24 de novembro de 1839, em Hanoi, Vietnã. O Papa João Paulo II canonizou André e todos os seus companheiros mártires
em 1988. Outro santo. Vamos saber agora a história de mais um santo. São Crisógono. É santo do dia 24 de novembro. Crisógono é definido como vir Christianissimus, e de tal maneira coerente com sua própria fé, que não se deixou seduzir pelo cargo honorífico do consulado, que lhe fora oferecido pelo imperador Diocleciano em pessoa, quando estava de passagem por Aquileia, com a condição de que renegasse a Cristo e queimasse alguns grãos de incenso no altar de Júpiter. Ante sua recusa, o cristianíssimo Crisógono foi preso na casa de um certo Rufino, que o devia manter confinado à espera de um processo. Rufino terminou sendo convertido por seu prisioneiro e compartilhou com ele a mesma sorte, isto é, a decapitação. O corpo do mártir foi sepultado pelo presbítero Zoilo em uma galeria subterrânea escavada sob a sua casa. O santo mártir aparece na prece eucarística, entretanto, com o novo calendário, seu culto é limitado à Basílica Romana e a ele dedicada, que se ergue na Avenida Trastevere. A paixão contém os habituais embelezamentos legendários, por isso é difícil colher nela qualquer notícia histórica aceitável. São Crisógono e Santo André Dunglac e companheiros, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Ele proverá, ele providenciará o que você solicita se for para o seu bem. E do aramaico para o português eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, pois o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Quando será a parousia, acaba a história, é o fim da história. Uma dimensão mística, Jesus virá com seus anjos e julgará toda a humanidade. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno, infelizmente. Quem for para o inferno irá por conta própria, por recusar nessa passagem efêmera aqui pela terra a graça de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, pecados físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna, Senhor Jesus, eu quero!